Alexandre de Moraes, corroborando com o pedido da Procuradoria-Geral da República com essas restrições, novas restrições impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como a Nath bem disse, eu estava lá pela manhã, consegui fazer essas imagens exclusivas aí para o Portal Metrópolis. A Polícia Federal estava lá pela manhã, cerca de 7h30, 8 horas da manhã, já estava batendo lá na porta. 7h20 da manhã foi o que me disseram os vizinhos. 7h20 da manhã a Polícia Federal já estava por lá. Fazendo então essa busca e apreensão, apreendeu $14 mil, se eu não me engano, foi o valor inclusive que o próprio Jair Bolsonaro citou, $14 mil, que ele disse que é um dinheiro regular, dinheiro que inclusive tem um extrato do Banco do Brasil. O ex-presidente também teve retirado da casa dele aparelhos de celulares e também um pendrive, que ele não sabe do que se trata, e disse há pouco, aí na coletiva de imprensa, que ele nem sabe mexer num pendrive, que não tem computador e que sequer sabe mexer em um pendrive. Pela manhã, então, como eu dizia, estavam duas viaturas da Polícia Federal, uma impedindo o acesso à entrada da rua da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fica no Jardim Botânico, um bairro nobre aqui da capital do Brasil. Então, a polícia estava impedindo a entrada. A gente até mostrou imagens de alguns moradores que quiseram entrar. Um outro morador com um carro tentou entrar à força, passou por cima da calçada. A polícia teve que ir lá conversar com ele. Eu mesma tentei por várias vezes passar. A polícia gentilmente conversou comigo, de fato. A polícia muito tranquila, conversando com os moradores. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou a manhã na casa dele. Só saiu lá por volta de 9 e pouquinho da manhã, quando a gente mostrou as imagens também para vocês, que foi lá colocar a tornozeleira eletrônica para a suprema humilhação, de acordo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, nós mostramos também o documento aqui que originou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, um pedido da Procuradoria-Geral da República que estava com receio do ex-presidente Jair Bolsonaro fugir do Brasil. Ontem, depois de uma carta enviada ao presidente, uma carta do presidente norte-americano Donald Trump, o próprio Bolsonaro acabou respondendo. Isso já era noite, já era por volta de 7 horas da noite, se não me engano, 8 horas da noite. O ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma réplica, da carta de Donald Trump a ele, respondendo, agradecendo a carta de Donald Trump. E hoje, durante a coletiva, depois que Bolsonaro acabou colocando a tornozeleira eletrônica, foi perguntado a ele se ele se arrependia do que ele fez e se ele vai parar de ajudar o filho. Ele disse que não se arrepende, que ele não fez nada de errado, que o filho está lá nos Estados Unidos para lutar pela democracia do Brasil. Para quem não entendeu nada até agora, isso é um novo processo. Isso não é um inquérito, um processo que já corre, isso porque o presidente já responde a um outro processo da suposta trama do golpe no Supremo Tribunal Federal. Isso é outra coisa. É um outro inquérito que diz respeito ao filho dele, Eduardo Bolsonaro. O ex-presidente está respondendo por ter ajudado Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos financeiramente. A acusação é de que Eduardo Bolsonaro estaria junto com as autoridades americanas, prestando um desserviço aqui à democracia do Brasil, ao se movimentar com o presidente Donald Trump para pedir sanções para o Supremo Tribunal Federal, principalmente para o ministro Alexandre de Moraes. A gente viu muita movimentação sobre isso. Houve, de fato, aí um anúncio de possíveis sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Isso ainda não aconteceu, mas a Suprema Corte já se manifestou, então já tem inquérito aberto, sim, contra Eduardo Bolsonaro. A produção pode me ajudar, mas eu acho que são 12 anos de prisão aí para Eduardo Bolsonaro, caso ele seja condenado. E Jair Bolsonaro já está respondendo por um outro crime e deve, como a gente apurou e vem falando aqui no Boletim Metrópolis, ele deve ser preso aí entre agosto e setembro, quando findar o julgamento dele na Suprema Corte. Dia cheio, dia movimentado. Eu que estava lá na porta da casa dele, vi as pessoas discutindo muito, e eu perguntei, pessoal, vocês sempre veem movimentação aqui, vocês veem o presidente aqui na porta? Não, a gente nunca vê, a gente vê muitos carros da segurança dele, que inclusive os carros estavam parados na porta da residência
do ex-presidente, nunca tem grandes movimentações por lá. Hoje, no caso, tinha, então, moradores gritando a favor, moradores gritando contra. No início a gente até achava, eu até dei essa informação ao vivo, a gente achava que o ex-presidente já tivesse saído de lá, mas não, ele saiu junto, no mesmo momento que a Polícia Federal acabou saindo lá da residência para poder instalar essa tornozeleira eletrônica. E a imagem aí que a Camila Xavier, nossa repórter, conseguiu há pouco lá na garagem da sede do PL, que mostra lá o volume na calça do ex-presidente Jair Bolsonaro da tornozeleira eletrônica. É isso, a gente continua acompanhando, ele já falou hoje por 2 vezes. Tá falante o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos últimos dias ele vem concedendo entrevistas, diferentemente de Mauro Cid, que não pode conceder entrevistas aí de acordo com a decisão do STF. O ex-presidente Jair Bolsonaro pode, ele pode conceder entrevistas, já fez isso hoje 2 vezes, então ele pode continuar fazendo as entrevistas dele. Entre as restrições, aí vocês veem a imagem que foi feita aí pela Camila Xavier, nossa repórter. E entre as restrições que foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro não pode manter contato com o filho dele, Eduardo Bolsonaro, o que deixou o ex-presidente ainda mais revoltado, dizendo que é uma humilhação. Ele falou hoje sobre a saúde dele também, disse que é um senhor de 70 anos, que ainda sofre com as consequências da facada, falou também da humilhação que ele vem sofrendo, que se eu não me engano é a 3ª busca e apreensão que é feita na casa dele, também na sede do Partido Liberal. Ele bate na tecla de que nada foi encontrado, bate na tecla de que ele não é culpado. Uma jornalista hoje também chegou a perguntar a ele sobre a minuta do golpe, e ele questionou de volta a jornalista: "Você leu a minuta do golpe?" Ela: li sim. E ele disse: "Você viu que não era uma minuta de golpe, eram pensamentos. Estou proibido de pensar? Eu não posso pensar?" Aí ela respondeu: "Mas o senhor estava pensando junto com autoridades militares, com chefes militares do nosso país." Ele disse: "Sim, todo mundo faz esse tipo de estratégia, todo mundo tem esse tipo de estratégia." Então, o ex-presidente fugindo aí da questão da minuta do golpe, ele que trouxe outros assuntos à tona para tentar fugir dessa condenação específica. Nessa semana, o Procurador-Geral da República entregou, de fato, a versão dele, a determinação dele ao Supremo Tribunal Federal sobre a condenação de Jair Bolsonaro, ou seja, dando ali batendo o martelo, dando o sim, o parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para a condenação de Jair Bolsonaro como o mandante de toda essa, o cabeça pensante, o mandante de toda essa suposta trama do golpe. Pois bem, Jair Bolsonaro também chegou a falar nessa semana, se eu não me engano, foi na terça ou na quarta-feira, também me corrijam aí, produção, ele falou no Senado, ele que estava com o filho dele, Flávio Bolsonaro, falou por cerca de 45 minutos, quase 50 minutos, falou sobre essa decisão do Procurador-Geral da República, disse que está muito decepcionado com Paulo Gonet, que admirava Paulo Gonet pelas suas... Que foi, produção?